Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos 21 ao 27. Mateus 7, de 21 ao 27. Nós vamos refletir sobre o tema salvos, porque estamos sobre a rocha. E o tema do culto é um chamado a prestarmos atenção, a ouvirmos, né, a palavra do Senhor. Mateus 7, de 21 até o 27. Vamos aproveitar a ajuda da mídia para fazermos uma leitura em uníssono. Vamos ler juntos? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Diante dessas palavras, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, anotadas por Mateus, não é difícil concluir que no que nós chamamos de igreja, encontraremos os seguintes grupos. Os dos que são realmente convertidos. O primeiro grupo é daqueles que realmente se constituem no que se pode chamar de igreja. O segundo grupo é dos que estão convencidos, mas não convertidos. E o terceiro grupo é dos que fazem questão de se mostrar convertidos, mas não estão. Então, primeiro temos o grupo daqueles, ou formado por aqueles que são realmente convertidos. São pessoas ainda juniores, adolescentes, jovens, anciãos, que tiveram um encontro pessoal, real com Jesus Cristo, por isso estão convertidos. Jesus falou que a obediência ao Pai começa com receber a Jesus Cristo. E o texto fala da obediência, são verdadeiramente prudentes aqueles que obedecem à palavra. Não se obedece à palavra sem receber, antes de qualquer coisa, Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, essas são pessoas que, sob a ação do Espírito Santo, se reconheceram pecadoras, causadoras da cruz de Cristo e convencidas de que precisavam ser perdoadas, arrependidas de serem pecadoras, renderam-se diante da graça perdoadora de Deus, que se chama Jesus Cristo. Entenderam, graças à graça de Deus, que não há perdão neste mundo e nem no mundo vindouro, a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Das pessoas, na verdade, são as que podem ser chamadas de a Igreja de Jesus Cristo. São elas, de fato, que fazem existir a igreja. Verdade, tais pessoas normalmente podem ser percebidas pela forma como vivem, como procedem, mas, de qualquer maneira, só Deus realmente sabe quem elas são. Só eu e Deus sabemos se eu pertenço de fato a esta verdadeira igreja, porque se eu estou verdadeiramente salvo ou não, eu e Deus sabemos. Você e Deus é que sabe sobre isso. Então temos uma forma um tanto quanto normal ou geral de percebermos as pessoas que são mudadas e transformadas, mas de qualquer forma isso é algo íntimo, é uma realidade íntima que só Deus tem o pleno conhecimento e a pessoa, não é, que está envolvida. Realmente só Deus e cada uma dessas pessoas é que sabe se realmente estão fazendo parte da igreja real.
Você está fazendo parte da igreja real? Você pode responder esta pergunta. Eu e Deus sabemos se eu faço ou não realmente parte da igreja de Deus. Você e Deus é que sabem se você realmente faz parte da igreja do Senhor. Às vezes, algumas vezes, várias vezes, mesmo os que fazem parte de fato da igreja de Jesus Cristo, podem duvidar disto. É uma manifestação da fraqueza humana, mas ela acontece e Deus a conhece. A nossa humanidade pode nos levar a ter esse tipo de dúvida, mas em quem é realmente parte da igreja, essa dúvida acaba sendo vencida e a certeza da salvação retorna. Se você está dentro daquela canção antiga que está no Cantor Cristão, sobre o número 374, cuja letra original é da poetisa metodista Fanny Jane Crosby, musicada pelo batista William Howard Dunn, e que diz: salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele toda aflição desfaz. Se você pode se encaixar dentro desta letra, lembre-se sempre que quem lhe garante poder dizer que você está salvo, que você é uma pessoa salva por Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não é a igreja, não é a teologia, não é outro meio qualquer. Então, quando a dúvida sobre esse aspecto lhe assaltar, invadir o seu dia a dia, lembre-se do que Jesus Cristo disse, das promessas que Ele faz. Sempre que a dúvida da salvação vier até você, você deve se lembrar das promessas de Jesus Cristo. Quem crê, Ele diz, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Isso espanta a dúvida e faz a vida cristã voltar a ser o que deve ser, uma festa contínua. Bem, mas também é verdade que entre os que estão salvos, e são de fato a igreja, há os que são envolvidos e se tornam entusiasmados, mas há, mesmo entre os que são salvos, os desanimados. Os que ficam à margem procurando desculpas, inclusive para permanecerem nesse tipo de comportamento. Correm o risco, essas, de se tornarem inativos. Mas como pode alguém realmente salvo ou salva por Jesus Cristo ser alguém inativo ou inativa? Esta é uma situação esdrúxula, contraditória, eu diria doentia, porque isto pode gerar fraqueza espiritual, pode adoecer. E crentes, e há crentes de verdade, no entanto, que estão nessa situação e precisam de ajuda. O Espírito Santo os quer ajudar, mas eles precisam se ajudar também. Bem, mas nós temos os que estão convencidos, entre nós, os que estão convencidos e não convertidos. O Daniel Borges pregou uma forte mensagem sobre isto há pouco tempo, que vale a pena ser vista nas gravações que a igreja tem das mensagens que aqui são pregadas. Esta é uma situação, irmãos, perigosa, porque quem está nesta situação não está apercebido ou apercebida de que mesmo chamando Jesus Cristo de Salvador, mesmo tendo sido batizado ou batizada, não está salvo. Não está salva. Nasceu dentro da igreja, acostumou-se com a igreja, adquiriu e assimilou o vocabulário da igreja, repete Jesus como Salvador, faz uma confissão, mas não para perceber se aquilo que ele está dizendo é real. Acha que está, salva ou salva, mas não está. Mesmo dentro da nossa igreja, há os que de repente se identificam como pessoas cristãs, mas se prestarmos atenção no que vez por outra dizem, nós percebemos que eles estão aprendendo um caminho diferente para a salvação daquele que a Bíblia ensina. Há entre nós alguns que acreditam que é preciso ainda uma combinação de fé e obras, boas obras, para serem salvos ou salvas. Que fique claro, a salvação produz inevitavelmente boas obras, mas a salvação não depende das boas obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Há os que nascendo na igreja, como eu disse, estando aqui desde bebês, se acham por isso salvos ou salvas, mas sem uma rendição a Cristo, deixando nos pés do Senhor Jesus os seus pecados, não se pode ser salvo ou salva.
Quem é salvo, sabe a importância da igreja, sabe que ela não é uma organização qualquer, sabe que ela é divina, mas não é o se juntar a uma igreja em particular para obedecer os seus requisitos que salvará a alma de alguém. Os requisitos da igreja devem apontar para o amor a Jesus, de modo que este amor seja a causa daqueles requisitos, e aí eles serão cumpridos por causa da salvação, e não para a salvação. Sem dúvida temos os que, se achando sinceros, acham que por isso encontrarão um caminho para a salvação. Não há um caminho, só há o caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E quando ele diz eu sou o caminho, é porque você tem que trilhar por ele. Não há desvios, não há avenidas nem ruas, há o caminho que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitado por causa da nossa eternidade. Sem Jesus não dá. Ele é o Salvador único, absoluto, não há outro nome, não há outro meio. Não é? Às vezes dizemos, os pastores costumam dizer isso muito, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Mas mesmo assim parece que tem gente aqui, porque tem o papai que é diácono, a mamãe que é diaconisa, o papai que é crente, a mamãe que é muito crente, e ele de repente parece que se acha salvo porque eu sou filho de pessoas crentes, sou neto de Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos, né? Como Deus também não é vovô. Tem muita crente que está fazendo Deus de vovô, aquele vovô, porque vovô normalmente é complicado, né? Os netos fazem o que querem, fazem a bagunça que quiser, e está tudo bem. Deus é pai, Deus não é avô. E aí eu estou chateando um pouco os avós, mas Deus não é vovô, Deus é papai, não é? E o papai disciplina, o papai, porque ama o filho, tem que botar às vezes o filho no caminho certo. Eu sei que tem uns avós aí também que são disciplinadores, mas normalmente não, né? Normalmente prevalece aquela palavra do Bloch, quando ele dizia, pais estragam e avós corrompem, né? É um caso sério, mas Deus não corrompe, então Deus não é vovô, nunca pense em Deus como um vovô, sempre lembre-se ou se dirija a Deus como seu pai. Bem, mas há os que fazem questão de se mostrar convertidos, mas não estão. Para isto farão tantas invocações, tantas pregações, orações, proclamações, aparentemente piedosas, quantas forem necessárias, para se colocar diante das pessoas como queridinhos ou queridinhas de Deus, como pessoas especiais para Deus, e se dizendo assim com Deus, mas não tem Jesus Cristo em seus corações. Invocarão a autoridade do Espírito Santo de forma arrogante para parecerem que são cheios desse Espírito. Eu determino, eu exijo, promoverão reuniões, cultos, encontros que dirão estar cheios do poder de Deus, mas porque os seus estilos de vida acabam descobertos como desprezíveis, desviados, deles diz o Senhor Jesus. E me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Nesse texto transcrito por Mateus, o Senhor Jesus deixa claro, deixa estabelecido que a base sólida para quem realmente quer ser salvo, para quem realmente quer tê-lo como Senhor e Salvador absoluto e assim fazer parte da sua igreja de fato, para servi-lo da forma que lhe couber, tem de se dispor a se colocar sobre a rocha da vontade dele, Jesus Cristo. Tem de ouvir e atender às suas palavras, e as palavras do Senhor Jesus estão nas Sagradas Escrituras, e são transmitidas e estudadas nos cultos, nos encontros, nas classes da EBD, nas leituras devocionais. É pela força da palavra de Cristo, da palavra de Deus, que a adoração no culto, usando as palavras de John Stott, faz com que os nossos corações e mentes sejam transportados para além do tempo e do espaço, e nos faz juntarmos a toda a igreja de Cristo, a que está na terra e a que está no céu, nesta adoração a Deus.
É muito bonito pensar nisso, irmãos, que quando aqui estamos adorando, também estamos nos juntando àqueles que já estão no céu adorando ao Senhor. As palavras do Senhor Jesus, que são a palavra de Deus como um todo, são o socorro nas tempestades do mundo que pretendem destruir toda a nossa convicção na graça de Deus, na autoridade das Escrituras. As tempestades do mundo pretendem destruir a boa obra feita por Jesus Cristo. Estar sobre a rocha, então, é fazer de Jesus Cristo a nossa vida. Paulo escreveu aos Colossenses: quando Cristo, que é a vida de vocês, for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. Colossenses 3:4. Observem a expressão, Cristo é a vida de vocês. Foi o que Paulo disse aos Colossenses e o Espírito Santo está dizendo isso agora, para nós que aqui estamos. Não há como nos dar a Cristo, não há como dar a Cristo o lugar correto na nossa vida, na nossa devoção, se Ele não for o centro, o fundamento de todas as nossas palavras, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações. Não vamos transformar isso, irmãos, num jargão que se repete, pensando que nós podemos fazer isso sem medir as dificuldades à luz da nossa realidade, para que isso venha a se tornar uma realidade. O que temos de ter nas mentes e corações é que não importa quantas vezes vamos ter de tentar isto, repetir e repetir, acertarmos e consertarmos, como Pedro consertou. Sempre tendo em mente que o esforço é preciso, porque sem esta centralização do Senhor Jesus, não há relacionamento íntimo que é o que eu e você precisamos ter com Ele, o nosso Salvador. Se tivermos de tentar isto enquanto vivermos, façamos e façamos até morrer. Se conseguirmos construir a nossa casa sobre a rocha, na dependência da misericórdia de Deus, nós vamos entender por que a palavra fala sobre o estar em Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. No Espírito Santo, nós somos levados a encontrarmos no Senhor Jesus a defesa contra as tempestades do mundo que continuam a se enfurecer lá fora. E com isso nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo em seu amor, a confiar na sua força, na sua vontade, enquanto nós aguardamos o sermos levados às mansões celestiais, onde não haverá mais tempestades de qualquer espécie. Que Deus nos abençoe. Amém.